E os moradores de Vicente Pires ainda estão sem água. Caesb informou que houve atraso no conserto da adutora de água de quase 1 metro de diâmetro, rompida ontem à tarde e que abastece toda a região de Vicente Pires. A previsão de normalização do abastecimento é até o início da tarde. O rompimento foi provocado pela ação de uma máquina que trabalhava com lixo, colocada irregularmente no local. A Caesb procura identificar o responsável para que sejam cobrados os prejuízos causados à companhia. E o autódromo, o Parque da Cidade e o Complexo Esportivo do Guará podem ser as primeiras parcerias público-privadas a sair do papel. Ontem o IGDF autorizou o chamamento de interessados no projeto. A parceria público-privada pode ajudar a atrair investidores e ainda modernizar e expandir e tornar mais eficiente o serviço desses pontos turísticos da capital. 3 propostas de parcerias público-privadas tiveram avanço nesta segunda-feira. Foram publicadas no Diário Oficial autorizações para lançamento de edital de chamamento público de interesse para o Complexo Esportivo do Guará, Parque da Cidade e Autódromo Nelson Piquet. Com ideias e parcerias do setor privado, o governo do Distrito Federal pretende melhorar os serviços públicos da cidade. A mais avançada das 3 parcerias é a do Complexo do Guará. A previsão é que o edital saia ainda nesta semana. Para o Parque da Cidade, caberá ao concessionário melhorar a segurança e a iluminação. A expectativa é que os estudos definam um modelo de negócios. Mesmo com essa possibilidade de parceria com o setor privado, o governo disse que não serão cobradas taxas adicionais para acessar espaços públicos. A grande dúvida é se os empresários vão estar interessados realmente em investir nessas áreas. Exatamente, viu, Rodrigo? Porque o GDF tem um grande desafio, que é exatamente o desafio de conquistar a credibilidade para esse programa, né? É bom lembrar que o GDF, o atual governo, se notabilizou por ser um governo que não cumpre contratos. No começo da atual gestão, o governador Hollenberg simplesmente ignorou contratos, por exemplo, a realização de grandes eventos internacionais contratados, em função dos quais já havia, inclusive, investimentos, etc., dos parceiros. Isso colocou o GDF, digamos assim, no Serasa, colocou Brasília no Serasa das cidades que se habilitam a grandes eventos, a parcerias para atrair grandes eventos. O governador Hollenberg também ignorou, ou ignora até agora, o contrato de parceria público-privada que construiu quase 130 mil metros quadrados de área no centro administrativo, ali em Taguatinga. Está lá, abandonado, deteriorando. Isso vai ainda nos custar mais caro, não apenas pelas multas contratuais que todos teremos de pagar, mas também para reparar, fazer os serviços de manutenção para reparar aquilo que se deteriorou exatamente pela falta de uso. Então, o GDF, que não se dá muito bem com essa coisa de honrar contratos, o que fará para garantir os empresários nesse programa de parceria público-privada que esses novos contratos serão honrados, não apenas pelo atual governo, mas também pelos governos que se seguirão. Esse é o grande desafio do GDF, credibilidade. E a Justiça mandou prender o ex-deputado Carlos Xavier. Ele foi condenado por encomendar o assassinato de um adolescente de 16 anos em 2004. O garoto era apontado como amante da então mulher de Xavier. Na época do crime, ele ocupava o cargo de deputado pelo PMDB. A Câmara Legislativa cassou o mandato do distrital após a denúncia. Foi o primeiro caso de perda de mandato na casa. Na decisão, ainda cabe recurso. E a greve dos bancários chega ao 22º dia hoje. Na parte da tarde, o comando da greve e a Federação Nacional dos Bancos voltam a renegociar em São Paulo. A última proposta apresentada pelos bancos no dia 9 de setembro foi de reajuste de 7% para os salários e benefícios, mais o abono de R$ 3.300 a ser pago até o dia 10 após a assinatura do acordo. A proposta foi recusada pelos sindicatos. Os bancários querem reposição da inflação do período, mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial e PLR de 3 salários mais R$ 8.317, além de outras reivindicações como melhores condições de trabalho. De acordo com o último balanço da Confederação Nacional dos Trabalhadores do ramo financeiro, a greve fechou mais de 13 mil agências na sexta-feira
e, enquanto isso, quem precisa dos serviços continua prejudicado. Exatamente. Olha, a greve, segundo o levantamento da Federação dos Bancos, fechou 57% das agências de todo o país. É muita coisa, não é? Mas muito abaixo do que se esperava, muito abaixo do que foi nos anos anteriores, porque a cada ano que passa, essa greve, que é anual, até já faz parte do calendário, essa greve é menos percebida pela população, prejudica menos a população em razão dos investimentos pesados que os bancos fazem em tecnologia. Hoje em dia, para movimentar banco, para movimentar a conta, pagar contas também, boletos, receber dinheiro, nada disso implica necessariamente na participação do bancário, no contato pessoal do cliente com o bancário. E esse é um drama que essa categoria vai ter que enfrentar daqui para frente e de maneira cada vez mais grave, não é? Os bancários estão numa situação em que a inflexibilidade dos bancos hoje, que era muito parecida com a inflexibilidade dos bancários no passado recente, hoje demonstra que os banqueiros parecem até gostar desse período de greve, né? Porque muitas despesas deixam de ser feitas e para eles isso é bom. E na medida em que os bancos não são seriamente prejudicados pela greve, eles também não têm muito interesse ou não se empenham para que essa greve, afinal, chegue ao fim. E o governo autorizou a abertura de vagas de medicina. O Ministério da Educação divulgou a lista de cidades e instituições que vão receber os cursos. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, com um assunto aí que vai mexer com esse cenário, né, Renata? É verdade, Rodrigo. A expectativa é que sejam abertas cerca de 2.460 vagas em 37 cidades. Então, o nome dessas cidades e também dessas faculdades privadas, particulares, os nomes foram divulgados no Diário Oficial da União de hoje. Houve uma certa confusão com relação a esse edital. Então, em outubro do ano passado, o Tribunal de Contas da União mandou cancelar esse edital, alegando que não tinha ali informações básicas e concretas, por exemplo, se essas faculdades tinham condições de fato, estrutura física ou condições financeiras também para manter um curso de medicina, que a gente sabe que é um curso bastante complexo e, afinal de contas, a gente está falando de pessoas que são capacitadas para salvar vidas, né? Então, há de ter, de fato, uma fiscalização bastante grande. Então, esse edital ele foi refeito e agora sim, o início, na verdade, desse processo, porque essa seleção, Rodrigo, foram selecionadas essas 37 faculdades, mas agora elas vão ter que comprovar se, de fato, têm a capacidade de oferecer esses cursos. No Brasil, a gente conta hoje com algo em torno de 433 mil médicos. O problema é que 60% desses médicos estão concentrados em 39 cidades que têm mais de 500 mil habitantes. Então, ainda há aquela defasagem em cidades mais afastadas, em cidades menores, né? Mas, de qualquer forma, por outro lado, o Conselho Federal de Medicina vem denunciando aí a abertura, que chama abertura aleatória dessas faculdades, que, de fato, segundo eles, nem todas têm essa estrutura que deve-se ter, de fato, para se formar um médico. Então, você tem aí essa questão, né? Por um lado, há uma defasagem em algumas cidades, mas, por outro lado, também o Conselho Federal de Medicina reclama dessa abertura aleatória sem ter uma fiscalização de fato e mais concreta. Rodrigo. Obrigado, Renata. Renata Dourado com as informações. E olha, a seguir, batida entre caminhão e ônibus deixa pelo menos 15 feridos perto do Riacho Fundo 2. A gente volta já já.